volta com Falando Sério. Hoje estamos recebendo o pessoal da Escola Professor Lordão. E aqui conosco o Josinaldo Dantas, aluno do EJA, já vai contar pra gente a experiência dele. Mas, Robson, antes do Josinaldo começar, eu sei que você talvez nem precise, mas sempre é bom a gente, até por questão de reconhecimento. Olha, se a escola faz tanto, desenvolve tantos projetos, então nada mais justo do que dizer o que ela já recebeu de reconhecimento, né? Então, quais foram, que você lembra aí, agora no momento, quais foram as premiações que a Escola Professor Lordão conquistou ao longo desses últimos anos? É importante as premiações, Fabiana, porque é um reconhecimento desse trabalho dos alunos, né? A gente busca sempre ter o aluno como protagonista, ele é a peça principal. O professor inspira e o aluno desenvolve, né? Então, nesse tempo, né, a gente já teve algumas conquistas importantes, né? Nós tivemos, por exemplo, em 2008, o Prêmio Nacional de Ciências. Na época, a gente orientava um projeto chamado Repensando Picuí, e apenas 2 escolas no Brasil tiveram esse reconhecimento, né? Um prêmio nacional. Uma foi o Instituto Federal do Rio de Janeiro e o outro foi a nossa escola aqui, a Escola Estadual Professor Lordão. Repensando Picuí foi um resgate histórico, né? Foi. A gente buscava fazer um levantamento de um pouco da história do município, né? Contextualizando com as aulas na época na escola, né? E na época a escola recebeu uma premiação de R$60 mil, né, em 2008, então aquilo foi para a gente muito importante, porque a gente começou a modernizar, vamos dizer assim, até de forma pioneira a escola, né? Então a primeira escola a colocar, substituir o giz, né, pelo quadro branco, o pincel, né? Depois a gente veio com outra estrutura, com vigilância interna. Então, uma série de benefícios que a gente conseguiu na escola foi com esse recurso proveniente de um prêmio, que os meninos é quem desenvolveram o trabalho, né? Tivemos outro prêmio nacional, que foi o prêmio Luiz Eduardo Magalhães, oferecido por um instituto da Bahia, né? Ele forneceu uma premiação individual, no caso, eu enquanto professor recebi R$15 mil na época, e a gente, parte desse recurso, a gente destinou para comprar os equipamentos, que foi a nossa fanfarra. Muito importante na época, porque a escola não era inovadora ainda, não tinha recurso nenhum, e a fanfarra naquela época foi o primeiro atrativo para os alunos, né? Não, eu vou para o Lordão, porque lá acaba tendo uma atividade diferente, né? Isso era o que? 2009, 2010. A partir de 2010, quando a gente resolveu fazer parte do programa Ensino Médio Inovador, a escola começou a receber recursos, né, federais, e aí a gente pôde financiar essas atividades que a gente já fazia de forma, vamos dizer assim, voluntária. Muitas vezes até retirando recurso próprio para colocar em prática. E aí nós tivemos, por exemplo, a menina Isabel Rodrigues, que ela foi medalhista na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, então recebeu do próprio presidente, né, a medalha de prata, né? Então imagine que, novamente, é uma pessoa de Picuí, de uma escola do interior, que consegue um reconhecimento nacional. Isabel, Fabiana, que foi uma menina assim, que contribuiu muito com a nossa escola. Ela vence a Olimpíada de Língua Portuguesa, ela é selecionada no Parlamento Jovem, ela participa, né, como deputada federal, né, de uma semana de trabalho legislativo, juntamente com outro aluno chamado Daniel Nunes. Isabel, além disso, né, ela, né, tem uma participação decisiva, né, no gerenciamento dos alunos. Ela é uma líder, vamos dizer assim, não é tanto que ela hoje, né, ela cursa direito, e o objetivo dela é... Não sei se eu posso estar enganado, mas eu não sei se foi dela uma das redações vencedoras sobre a biografia do Dr. Felipe. É a mesma Isabel, não? Isso. É ela, né? É Inclusive, as 3 redações, a de Wellison, de Joagne e Isabel, fazem parte do livro que eu estou escrevendo sobre Picuí. Tanto quando eu vi o nome dela aqui, Isabel Rodrigues, eu lembrei. Ela também fez essa redação. Isso, né? É isso. É uma menina realmente, como a gente diz, protagonista naquilo que faz, né? Decisiva. Então a gente teve, ainda outros prêmios, né? Uma aluna Tássila, que hoje é professora de língua inglesa, ela participou de um programa de imersão junto à Embaixada Norte-Americana, estava preparada para ir
participar de um mês de intercâmbio nos Estados Unidos, além de outras premiações, como o aluno de Jair. Esse é fantástico, Fabiana, porque de Jair ele saiu de uma comunidade rural, né, muito simples, a família dele é uma família muito humilde, e de Jair conseguiu ser no concurso de redação da UFCG, o concurso MISA de redação, que é sobre o semiárido. Ele conseguiu ser o melhor aluno entre todos os alunos que participaram desse concurso. E olha que ele concorreu com os alunos da rede privada de Campina Grande, João Pessoa, Patos, naquelas escolas que são referência, vamos dizer assim, na rede privada. E ele não apenas foi o melhor aluno da rede pública e privada, como ele ficou com a nota máxima. Então, recebeu bolsa de várias escolas, nos deixou porque a repercussão foi muito grande, né? E ele acabou optando por outra escola, que dava mais estrutura do que a nossa na época, né? Então, o Parlamento Jovem Brasileiro é outro exemplo. Já são 3 alunos nossos que vão a Brasília representar o nosso estado como deputado federal, né? Nós, em 2012, né, nossa escola foi reconhecida como a melhor gestão, né, gestão pública, né, enquanto gerenciamento de escolas mesmo. Eu tive a oportunidade de receber esse prêmio em São Paulo, e em 2012 também conheci a realidade das escolas públicas dos Estados Unidos como uma forma de reconhecimento pelo trabalho que a gente conseguiu desenvolver aqui à frente do Lordão na época, em 2012. Então, são muitos prêmios, mas todos eles fruto do trabalho dos alunos e dessa equipe de professores. Teve também 21 professores, né, que foram premiados. Isso. Mestres da educação, não é isso? A Secretaria de Educação da Paraíba, ela oferece uma premiação para os professores que desenvolvem os projetos, né, com os alunos. E a nossa escola 21 professores já foram agraciados com uma premiação, é um 14º salário que eles oferecem. E por 2 ocasiões a nossa escola recebeu também o prêmio Escola de Valor, que é o destaque da escola, enquanto tem o destaque dos professores. O que a gente precisa é que essa turma que está chegando na escola, ela se inspire nesses alunos que foram referência e muitos outros que estão hoje tendo referência na nossa escola. Exemplo de Ítalo, Vanessa, Josinaldo e tantos outros alunos que não estão aqui, mas que são representados por esse trabalho. Josinaldo, você, enquanto aluno EJA, né, aquele aluno que volta a estudar depois de adulto, e a minha primeira pergunta é essa: o que lhe fez voltar a estudar? Bom, Fabiano, o que me fez voltar a estudar foi, eu sofri um acidente, aí perdi a parte da minha perna. Aí com isso, em perícia do INSS, uma perita me propôs para a reabilitação de trabalho voltar a estudar, porque meu nível de estudo era muito baixo, era nível fundamental incompleto. Aí ela me propôs voltar a estudar para ter um futuro melhor com o estudo, né? Aí eu voltei a estudar no ano 2013 no Ana Maria Gomes, no Fundamental. Fui um destaque do Ana Maria Gomes, um dos melhores alunos do ano. Recebi uma premiação junto com vários colegas. E tem até um tempo que está comigo na mesma classe que veio hoje, né, no Lordão. Aí com isso, no começo eu estava com um pouco de vergonha de voltar a estudar, pela dificuldade não de ser deficiente, mas sim de não acompanhar o estudo, né? Fazia muitos anos, 19 anos sem estudar. Aí, esse ano eu voltei a estudar no Lordão, continuei a estudar na realidade no Lordão, e estou me dedicando ao máximo no estudo, mas visando também o futuro, né? Porque a gente sabe que os deficientes têm algumas limitações, todos nós temos limitações, mas os deficientes também têm mais limitações do que pessoas que não são deficientes. E com essas limitações a gente tem algumas vantagens em algumas coisas, mas para a gente ter vantagem, nada melhor do que a educação, o estudo, né? Então hoje, você voltando a estudar através do EJA, como é que você está vendo a educação dos jovens e adultos hoje? Quais são os desafios para você em sala de aula? Olha, os desafios em sala de aula são muitos. Mesmo porque há 19 anos atrás não tinha a facilidade de estudar que tem hoje, né? Eu acho que hoje o estudo é mais favorável para o aluno. É menos dificuldade para o aluno. Mas a dificuldade de estudar no EJA não é nem a dificuldade de estudar no EJA, sim, porque a maioria dos estudantes do EJA trabalha, né? Tem só a parte da noite para o estudo, o dia um pouco tem corrido, né? No caso eu não trabalho, mas a minha esposa trabalha, eu que fico tomando conta das minhas filhas, que também
elas são estudantes, né? E tem sempre uma coisa para fazer. Aí são as dificuldades que a gente tem. Mas, em compensação, o Lordão, a instituição Lordão, ela dá totalmente apoio para todos os estudantes, inclusive para o EJA. É uma equipe muito boa, com a gestão do professor Robson, os professores capacitados. Trata nós, o EJA, com um estudo igual com outros estudos, não tem uma dificuldade nenhuma, não tem uma separação de EJA com outros alunos, não, são todos iguais, tratados iguais. E a educação que a gente vê lá é a melhor possível. Depende também do aluno, né, para acompanhar os estudos. E em termos de inclusão, hoje em dia a gente estava até falando no programa anterior, semana passada, que o deficiente físico já foi chamado de portador de necessidade especial, de outros nomes, mas agora a nomenclatura voltou a deficiente físico, né? Josinaldo, em relação à sua questão de inclusão, né? Você hoje em dia como deficiente físico em decorrência de um acidente, né? Foi automobilístico? Foi automobilístico. Quais são as ações que existem no professor Lordão, ações de inclusão, né, que você participa? Bom, o professor Lordão, ele abriu a visão não só do deficiente, mas da população, né? Agora, terça-feira, que depois a abertura dos jogos? Quinta-feira, teve a abertura dos jogos, o professor Neguinho, não lembro o nome, Josimário, fez junto com o professor Robson e junto com a Ana Maria Gomes também, fizeram para fazer a abertura dos jogos, com a inclusão do deficiente junto com os atletas. E quem fez a abertura dos jogos foi o deficiente, que foi eu, o meu sobrinho, que é um portador também, deficiente físico também, e o Austin. Só permita, e os alunos da escola estadual Felipe Gomes, né, que também Isso, portadores de deficiência. Eu uso os meninos até que é portador de deficiências mentais, né? Essa abertura dos jogos escolares do município, no caso, do né? estado, do estado, do estado. Escola Soladão e Escola Felipe Gomes. Ah, tá, as duas escolas Isso. estaduais de Picuí. Aí fizemos uma apresentação lá, gente, os deficientes, e depois, para fazer a abertura oficial, entramos com a bandeira. Os deficientes entraram com a bandeira. Bandeira Paraíba, a bandeira do Estado, da Paraíba do Estado, né? Picuí, do Brasil e dos Jogos Olímpicos. Do Lordão e do Felipe. E essa visibilidade que vocês estão tendo, você nota, como é que você nota a população olhando para vocês, o olhar das pessoas para vocês? Ainda tem aquele olhar de coitadinho ou não? De uma pessoa que está ali batalhando por um lugar ao sol. Cara, interessante essa tua pergunta, Fabiana, porque tem muita gente que trata um deficiente como coitadinho, sabe? Mas tem muita gente que chega com você assim, cara, tá no canto certo, você vai conseguir, dar sempre apoio, né? Por exemplo, o Robson, por exemplo, né? Na verdade, os professores chegam com você e sempre te apoiando, a família te apoia, mas tem muita gente que ainda vê um pouquinho diferente, ainda olha para o lado de deficientes. E ainda só retornando um pouquinho, as escolas aqui da nossa região, as que você conhece, até o professor Lordão, elas estão preparadas em termos de acessibilidade para receber vocês? Ou ainda tem uma certa dificuldade? Tem muita dificuldade ainda, viu? Em relação a quê? A sensibilidade. A sensibilidade, O Lordão está preparado. Falta algumas coisas para o Lordão ainda, mas tem, não é verdade, Robson? Tem banheiro para deficiente, para cadeirante lá, tem rampas para todos os cantos. As salas não tem ainda não está preparado para cadeirante, as salas. Já o Ana Maria Gomes já está preparado, mas também tem dificuldade de cadeirante entrar na sala, mas tem rampeamento. No Lordão também tem rampeamento para o palco, né? Corredor, biblioteca. Mas tem muitas escolas de Picuí que não estão preparadas ainda. Não estão. Na realidade, Fabiano, eu acho que não é só Picuí não, viu? Não, isso aí Brasil, abrange o Brasil todo. Brasil. Né? Porque como a gente somos uma minoria, né, no meio da sociedade, mas que essa minoria também faz parte da sociedade, tem que ser vista como... Não é porque tem um aluno só do meu colégio que eu não vou me preocupar com esse aluno. Como é que ele vai conseguir ir no banheiro? Qual é a dificuldade que ele vai ter que ir no banheiro? Porque na realidade, Fabiano, falando sobre cadeirante, por exemplo, a gente sabe que um cadeirante foi feito para andar sozinho. Não é para ninguém empurrar um cadeirante. O cadeirante tem que andar sozinho. O que é que um cadeirante vai fazer no banheiro, numa escola, por exemplo? Vai ter que alguém ir lá empurrar ele, entrar nós? Não, tem que ter uma sensibilidade, né, correta para o cadeirante. A gente está aqui conversando nos bastidores, antes de começar o programa, e o Robson me falando que você, hoje em dia, é um ativista da causa, né? Da causa do deficiente físico. Então, eu gostaria, fique muito à vontade, apesar e nós não estamos fugindo do tema, mas eu gostaria que você terminasse a sua fala
deixando um recado com relação a esse seu ativismo, o que esperar desse seu ativismo? Olha, Fabiana, sobre a deficiência, tem muita gente que sente dificuldade, né? Mas eu queria relatar uma coisa, que tem muita gente se aproveitando da deficiência dos outros. Como assim? Por exemplo, para ser deficiente, a gente sabe que, pronto, eu era uma pessoa normal. Passei por uma dificuldade na vida, um acidente que me fez, eu sou hoje um deficiente. Hoje a gente sabe que a gente tem um deficiente, hoje ele tem muitas vantagens. Não tem vantagem? Uma prioridade, um deficiente tem uma prioridade, chegou na fila do banco, tem caixas especiais, você vai para um hospital, não enfrenta uma fila, né? Por exemplo, concurso público, né? A gente sabe que tem aquelas cotas para concursos públicos e várias outras coisas. E tem gente querendo se aproveitar desse meio de deficiente, querendo se autovalorizar por cima do deficiente. Mas isso você está falando, pessoas que estão burlando, que estão fingindo ser deficiente ou não? Que já estão... Eu não entendi bem sua colocação. Não, é verdade. Como a gente não tinha abordado esse assunto ainda, pessoas que estão querendo se valorizar em cima do deficiente, querendo dizer que é deficiente, né? Sem ser deficiente. Passar por deficiente. Entendi. Agora mesmo, há pouco tempo agora, eu fiquei revoltado com os casos que aconteceram em Picuí, mas é assim mesmo, né? E eu queria também abordar um negócio sobre Robson, tá vendo? Se der tempo ainda de falar sobre isso, Fica à vontade. Que ele abordou a gente aí com esse filme que a gente teve, essa curta-metragem, né? Sim. O Robson chegou com a classe da gente, querendo abordar os alunos, todos os alunos, fazer essa curta-metragem. Me propôs a realidade para a classe toda, né? Vamos relatar a história de um negro, que o Robson pode me ajudar, era sobre... O objetivo da curta-metragem era apresentar uma personalidade negra, né? Negra. Destaque nacional em cumprimento à lei, né, que sugere, né, o trabalho da história, da cultura, né, da literatura, da arte africana nas nossas escolas. E no caso de Josinaldo, eu disse, Josinaldo, bom, a proposta é que a gente trabalhe um curta, mas você como ativista, né, como um rapaz que é deficiente, eu gostaria muito que você abordasse o tema de um negro, mas que também convivesse com essa situação, né? E aí ele trabalhou bastante. Passamos 3 dias pesquisando sobre esse assunto, que eu queria abordar, como ele me propôs o desafio de procurar um negro deficiente, conhecido nacionalmente, né? Eu cheguei com o Robson depois de 3 dias, falei que não tinha como achar esse negro. Tinha achado um negro que foi herói olímpico, 3 vezes herói olímpico, e um trágico acidente também perdeu a perna, e foi João do Pulo. E com isso ele passou 11 meses internado, desses 11 meses ele perdeu a parte da perna dele e superou-se e virou deputado estadual. Aí essa nossa curta-metragem, nós estamos falando justamente sobre João do Pulo. E sobre superação. E sobre superação, que na verdade o nome do nosso curta-metragem chama-se Superação. Aí aproveitar e convidar, porque eles estão concorrendo a mais uma premiação nacional. Na verdade, os 3 meninos que passaram aqui gravaram esse curta, cada um uma temática. E caso seja um dos selecionados, os internautas vão ter a oportunidade de votar, Fabiano, né? Então manda pra gente aqui esses curtas que a gente, né, Janderri? A gente divulga aqui no nosso programa, até na edição. A gente vai precisar que a gente chegue na final, né? Então já pensando um passo mais à frente, né? Então, pessoal, o tempo já estou aqui, já estou sendo avisada que o tempo acabou, né? 2 programas falando sobre o professor Lordão, mas que bom que o tempo acaba e não dá tempo de contar tudo. Mas eu agradeço muito, Josinaldo, a sua vinda aqui. Parabéns pela sua luta, continue lutando, né, em defesa, seu ativismo em defesa dos deficientes físicos da nossa região. Professor Robson, mais uma vez, muito obrigada e pela sua disponibilidade, né, por tudo que você nos repassou aqui. E com certeza vocês voltarão. O professor Lordão será protagonista de mais um programa Falando Sério, muito em breve. Então era isso que nós tínhamos para hoje. Obrigada a todos vocês e até o próximo programa.